mas neste dia eu tive que fazer isso. Uma professora disse que nós, do segundo ano, né, que na época era o segundo ano do científico, ela disse que nós não teríamos capacidade de disputar com um aluno de quinta série, tá certo? Porque um aluno de quinta série do colégio privado, né, particular, que tinha em Camusim, ele tinha mais capacidade de compreensão de livros do que nós. Rapaz, eu me senti tão humilhado, Diego, me senti tão humilhado, que eu disse, professora, pois qual é o livro que eu não consigo ler? E ela me mostrou um livro. O livro era O Capital, do Karl Marx. Ela era muito marxista. Ela fazia sociologia. Acho que não posso nem dar muita coisa, não. Vai que você adivinha quem é ela por aí. E ela, então, rapaz, esse livro aqui. Você não tem condição de ler um livro desse. Eu disse, tá bem, professora. Aí ali eu me calei. E eu me lembro, então, de eu ter saído, eu estava de manhã, corri lá na biblioteca, peguei o Capital do Karl Marx, lá em Camusim tem uma biblioteca pública muito boa, peguei o livro O Capital do Karl Marx e eu disse, rapaz, eu tenho condição de ler esse livro aqui. Deus, aí a minha convicção evangélica era muito clara, Deus me deu inteligência, a mente dele foi compartilhada comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus, e será possível que eu não sou capaz de entender isso aqui? E eu li O Capital do Karl Marx. Eu não sei se a minha leitura foi profunda, se eu entendi o Marx, que eu nunca me tornei marxista, né? Mas eu entendi o que ele quis falar. Foi o primeiro volume, a questão do trabalho, a economia, o valor do trabalho, né? As relações econômicas, as críticas ao capitalismo, tá certo? Ao modo de produção, e eu entendi. Então, quando foi uma semana depois que teve a aula dela, eu disse, professora, cadê o livro? Me pergunte o que a senhora quiser desse livro aí. Felipe, eu estou dizendo isso aqui para te mostrar o seguinte, que o que me despertou para mim poder ler e tentar ser um intelectual foi o fato dela dizer que eu não tinha um QI igual ou menor do que um aluno de quinta série da escola particular. Aquilo despertou o meu orgulho. Então, eu me tornei uma pessoa de muita leitura porque eu não queria ficar por baixo dos alunos da escola particular que ela falou. Mas eu entendo que foi pelo motivo errado, né? Eu entendo. Me despertou curiosidade se a leitura do Marx te impactou de alguma forma. Não impactou por quê? Porque eu estava tão cego pelo orgulho de responder à professora que a teoria do Marx, para mim, não foi nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi secundário isso, mas o que eu quero dizer com isso é que o impacto foi quando ela me disse que eu não era capaz de ler o livro. Aquilo mexeu com o mais profundo orgulho que eu tinha dentro de mim. Então, dali, eu comecei a estudar, comecei a ler desesperadamente. Eu queria ser alguém que poderia discutir aquelas coisas. Então, pronto, esse foi o primeiro ponto. Só que, na verdade, Deus não queria agir assim na minha vida. Mesmo sendo muito orgulhoso, Deus, então, ele feriu o meu orgulho, ele trouxe-me a convicção do que eu, de fato, precisava ser, que não era alguém que iria dizer que leu livros, mas eu teria que usar aquele conhecimento para ele. O conhecimento seria uma ferramenta para servi-lo. Então, quando eu saio do ensino médio, eu tenho uma experiência muito grande, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo. Já na Bela Vista, através do meu amigo pastor Marcos Vinícius, ele me leva para a Bela Vista, né? E então, ali eu começo uma jornada diferente. Além de ler, sempre continuei lendo muito, né? Pelo menos até onde eu podia, porque eu não tinha dinheiro, mas a experiência do batismo com o Espírito Santo foi um divisor de águas para o meu coração e para a minha vida. Porque agora eu não queria ler porque eu queria calar ninguém. Eu queria ler porque eu queria ser usado por Deus. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo e o fato de eu ser um leitor mediano até aquele momento não eram antagônicas. Eu estava lendo para servir a Deus melhor. E que é o mote da minha vida, aprender mais para servir melhor. Então, nesse sentido, eu me lembro que no ano de 2004, o pastor Neto trouxe para Camusim um curso de teologia. E aqui o meu amigo Felipe Inácio, ele vai lembrar que nós nos matriculamos, eu ganhei, né, uma bolsa de estudo, uma irmã pagava o curso para mim, irmã Dodó, e nós, eu e o Felipe, nós procurávamos os sábados, nós já tínhamos sido batizados com o Espírito Santo, e ele, no caso, se foi renovado, ele já era,
E aí nós sentávamos à tarde lá à mesa que ele tinha na casa dele para a gente discutir teologia. Para a gente discutir, por exemplo, o argumento ontológico de Anselmo para a nossa aula de introdução à teologia. Aí, nesse momento, o conhecimento ele começa a me impactar, porque conhecer a Deus é muito diferente do que conhecer um livro. Eu estava conhecendo agora os argumentos a favor da existência de Deus, eu estava conhecendo os atributos de Deus, os seus atributos comunicáveis, os seus atributos absolutamente necessários, morais, e aquilo me causava, dentro de mim, um anseio por mais de Deus. E, nesse sentido, então, eu fiz o curso de teologia, fui daquela turma, eu fui, acho que o único que terminou, né, por N motivos, e de lá eu não parei. Houve uma oportunidade de eu ir para São Paulo, fazer outro curso. Lá eu aproveitei, eu fiz o curso de missiologia da EMAD, lá me capacitei ainda mais, e aproveitei a estadia ali em São Paulo para fazer outros cursos durante o curso da EMAD, né? Então, eu acabei que quando eu volto para o Ceará, eu não volto mais para Camusim, eu vou parar em Itapiúna, aonde o pastor Neto estava. Foi onde aí eu te conheci. Então, do ano de 2010 ao ano de 2018, eu começo uma jornada, não mais de formação acadêmica, mas eu começo uma jornada de formação espiritual dentro de mim. Porque agora eu era um meninozinho formado, né? Eu era um menino formado, terminei o bacharelado em teologia, tinha formação missiológica, tinha um conhecimento já um pouco abrangente das línguas originais, porque eu queria ser um tradutor da Bíblia. Só que aí eu tinha a oportunidade de ir para fora do país, novamente, de morar na Europa e outros lugares, só que Deus, ele me leva para onde? Para a palmatória, aonde você bate e apanha ao mesmo tempo. E lá na palmatória, ele começa a ensinar este menino, né, que tinha apenas 24, 25 anos, a ser um homem de Deus, a usar o conhecimento que ele tinha me dado, mas usar não para mim, mas para servir aos outros. Então, é por isso que lá eu me dediquei demais a conhecer a Deus, continuei estudando, foi essa biblioteca que vem de Palmatória, vem de Lagoa do Mato, então eu continuei estudando, só que eu comecei a investir em pessoas. Foi lá que eu conheci o Anaírto Martins Raquel, foi lá onde eu iniciei um curso de teologia junto para a nossa igreja, junto com o pastor Neto, onde nós formamos alguns obreiros. Eu não me lembro se eu sei que eu cheguei a te oferecer, mas tu não fez o curso com a gente, né? Mas na época, não. Foi lá que eu fui desenvolvendo a minha docência. Eu já era professor de teologia, já tinha dado, já fazia parte do corpo docente da FATES, que era a nossa faculdade de teologia, do CETAD, né, do Seminário Teológico das Assembleias de Deus, mas ali eu fui tentando continuar a ensinar aquilo que o Senhor estava trazendo para mim. Então, eu saio de Palmatória e vou para Lagoa do Mato, que foi uma experiência muito profunda e marcante. Porque lá agora eu era o pastor principal, ali eu servia juntamente com o pastor Neto, ajudava o pastor Neto, mas agora eu era o pastor principal. Então, lá, todas as potencialidades intelectuais que eu adquiri durante o tempo, eu pude colocar em prática. Novamente, outro curso de teologia, na verdade, 2 cursos, consegui formar 2 turmas, e Deus falou comigo algo muito importante. Ele disse: Onésimo, você precisa de uma cidadania romana. Eu estava fazendo um devocional em Filipenses, quando eu vi Paulo apelando à sua cidadania romana para não apanhar mais, né? E ali eu entendi, Deus queria que eu voltasse agora para a academia. Então eu passei de 2010 a 2018 fora da academia, lendo bastante. Foi lá que eu comecei a ler obras de densidade filosófica, que eu já lia antes em casa em Camusim, mas ali eu comprei mais, né? Fui recebendo muita influência do meu pensamento e lendo muita teologia. E ali, quando eu terminei o meu estágio, né? Esse tempo sem estar dentro da academia, Deus me trouxe para Fortaleza. E em Fortaleza, então, eu fui procurar o reconhecimento do meu bacharelado, e fiz um curso de filosofia, um curso de licenciatura em filosofia, e decidi, então, entrar no mundo acadêmico, aliás,
entrar no mundo acadêmico como eu nunca havia entrado, que era, de fato, agora de ir para uma faculdade estadual ou federal fazer um mestrado em filosofia. Então, eu submeti o meu projeto foi muito bem avaliado. Nesse ano, no caso, ano passado, né, ficou em primeiro lugar, e na outra faculdade ficou em terceiro. Então, eu passei e estou fazendo um mestrado em filosofia na UES. Mas, durante isso, eu terminei um mestrado em estudos bíblicos e faço o doutorado da ETAD, em teologia, já até com um grande amigo meu, colega pastor Marcos Vinícius, nós estudamos juntos, né? E tem sido muito bom esse doutorado em ministério.